Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos de 1 e 2, diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Teremos agora um momento de reflexão e oração em silêncio, e após alguns instantes eu peço que algum irmão ou irmã voluntariamente faça a oração audível de confissão de pecados. Oremos. Amém. Declaração de graça, 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 11 até o 13. 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 11 a 13. Diz o seguinte: Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Graças ao Senhor por seu perdão, por sua graça derramada em nossas vidas, e dessa maneira, com corações gratos pelo seu perdão, nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Peço que você se coloque em pé. Teremos duas canções nesse momento. Cante ao Senhor com alegria e gratidão pelo perdão recebido. Louvemos a Deus.
Senhor, muito obrigado por mais uma noite onde nós podemos estar aqui, Senhor Deus, te louvando e te engrandecendo, Senhor Jesus. Nome igual a ti não há, nome mais santo, nome mais puro, Senhor, é o seu nome, que o seu nome venha a ser glorificado e adorado em toda a nossa vida, em todo o nosso momento, nosso dia a dia, no nosso trabalho, em casa, onde quer que nós estejamos, Senhor. Que o seu nome venha sempre estar nas nossas vozes, nas nossas mentes e no nosso coração, Senhor. Muito obrigado por tudo, pois o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Podemos nos assentar. Hoje não temos visitantes pela primeira vez, mas se essa é a sua primeira vez participando deste culto pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. E se houver uma oportunidade, se for assim o seu desejo, que venha aqui conosco também participar deste culto presencial e adorar a Deus com toda a igreja. Você e sua família são muito bem-vindos aqui. Vamos orar pelas crianças. Hoje temos uma criança apenas. Vou pedir para que ela venha aqui à frente. Ainda bem que ela não tem vergonha, graças a Deus. Cuidado com o besouro. Vou pedir para Maiara. Vou pedir para Maiara olhar pela Cauane, então, por favor. E por todas as crianças. Senhor, neste momento, ó Pai, diante de Ti, eu queria colocar em Tuas mãos, Senhor, a vida da Cauane, ó Pai, vai abençoando a vida dela, Senhor Jesus, que ela possa crescer nos Teus caminhos, ó Pai, e entender o verdadeiro sentido, ó Pai, de estar vindo para a igreja, Senhor. Vai abençoando a vida dos pais delas, ó Pai, dando sabedoria, Senhor Jesus, na criação dela, ó Pai. Vai abençoando também cada criança da igreja, Senhor, que não pôde estar aqui nesta noite, Senhor Jesus. Vai cuidando de cada uma delas, ó Pai, vai abençoando a saúde de cada uma delas. Vai abençoando as crianças também, ó Pai, que não são da igreja, ó Pai, que estão nas ruas, em hospitais, Senhor Jesus. Vai colocando as Tuas mãos sobre a vida delas, ó Pai. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Passaremos agora vou passar para o reverendo, né? Reverendo Fernando, e vou pedir para que o nosso irmão Adriano faça uma oração por iluminação pela vida do reverendo Fernando e para a palavra que nós vamos receber agora. Nós vamos então fazer as leituras bíblicas. Primeiramente, a leitura do Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29. Está ali do primeiro versículo ao versículo 9, mas nós vamos ler até o 14, de 1 a 14. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Jeremias, então, 29, de 1 a 14. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais,
as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem o número e não diminuam aí na Babilônia, porque a paz da cidade para onde eu os deportei, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Palavra do Senhor. A leitura do Novo Testamento no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Lucas 17, do versículo 11 ao 19. Lucas 17, 11 a 19, onde lemos o seguinte: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou:
Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Palavra de salvação. Os irmãos e as irmãs podem se sentar. Nós vamos refletir sobre o texto que nós lemos no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias. Na semana passada nós falamos a respeito de um salmo. A meditação, a reflexão, a pregação foi sobre o Salmo 137, um salmo justamente do exílio. E agora, esse texto de Jeremias, capítulo 29, nós continuamos na temática do exílio. E para a gente entender aqui o contexto, a gente precisa saber ou lembrar que aconteceram 2 deportações. E a gente pode ficar pensando, como assim, né? Um povo chega lá e tira o outro da sua terra, por que isso? Naquele tempo, existiam grandes potências. Neste caso é a Babilônia, mas antes dela a Assíria, depois dela a Pérsia, os gregos, os romanos, e aí a gente já está nos tempos de Jesus. Essas nações estrangeiras, elas tinham o intuito de dominar aquela região, o mundo da época. E como é que se fazia essa dominação? Pela força dos exércitos. Nós temos um exemplo, infelizmente atual, de uma grande nação do leste europeu, exercendo o seu poder militar sobre uma outra nação. E isso causa guerra. Como naquele tempo, o reino de Judá, em relação à Babilônia, era muito menor, muito mais fraco, ele aceitava ser uma nação vassala, né? Uma nação dependente, mas tinha uma contrapartida, né? Essa nação tinha que pagar tributo. Era assim que funcionava. O reino de Judá ficava lá, tinha o seu rei, vivia a sua vida, mas precisava trabalhar, precisava extrair riqueza para pagar pesados tributos, nesse caso, à Babilônia. O que aconteceu para motivar as deportações foi que, em determinado momento, o reino de Judá se negou a pagar o tributo. E aí, primeiro em 597, vem a Babilônia e leva uma parte do povo de Judá. Quando Jeremias envia essa carta aos exilados, nós estamos justamente entre uma deportação e outra. Não sei se repararam na leitura. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. Interessante isso, né? A Babilônia não deportou os agricultores pobres, deportou
os oficiais, o pessoal de alta estirpe, e também ferreiros e carpinteiros, ou seja, aqueles que sabiam produzir armas, aqueles que podiam fazer coisas úteis numa situação de guerra. Estratégia. Foram esses que foram levados e estavam lá. Essa deportação aconteceu, vamos dizer assim, em clima de paz. Só 10 anos depois, em 587, novamente, com a negativa do pagamento do tributo, aí a Babilônia veio e destruiu Jerusalém. Mas nós estamos aqui antes disso. E o Senhor orienta Jeremias para que ele escreva uma carta e envie aos exilados. Uma carta. E é essa carta que nós temos aqui. O texto da carta, na verdade, termina no versículo 9. Nós lemos um pouco mais aquilo que o Senhor também manda dizer ao povo exilado. E é dessa carta, desse contexto histórico, que nós vamos tirar algumas lições e perceber algumas coisas no texto que são muito importantes para a nossa vida de fé. A primeira coisa para a qual eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e das irmãs é para o versículo 4. Não sei se na leitura repararam algo de estranho nesse versículo. O versículo diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos a todo Israel, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ora, quem foi que deportou? Não foi a Babilônia? Aqui Deus diz que eu deportei. Então aqui a gente já aprende uma coisa. A Babilônia podia ser muito poderosa, mas ao fazer isso com o reino de Judá, ela estava cumprindo a vontade do Senhor. Ou seja, a última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. É Ele que conduz a história. E Ele queria que aquele povo exilado entendesse que Ele, o Deus de Israel, Ele era o Senhor da história. E eles não estavam passando por isso por causa de um acidente. Havia ali uma lição a ser aprendida. E Deus queria que eles aprendessem. Outra coisa também que o texto diz é que Deus está prevenindo o seu povo contra as falsas profecias. Perceberam no texto quando o Senhor dá a instrução, versículo 8, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Muito interessante esse versículo. Esses profetas de ocasião, esses profetas falsos, eles profetizam, eles pregam segundo a vontade dos seus ouvintes. E como é bom a gente ouvir coisa que venha de encontro ao que a gente quer. Tem gente que, ou quando ouve a palavra de Deus, quer ouvir o que quer ouvir. Aí fica fácil. Aí a palavra não corrige. Aí a palavra simplesmente passa a mão
sobre a nossa cabeça. E tem gente que se sente confortável com isso. Mas a palavra de Deus nunca foi assim. A palavra de Deus, ela é consolo, ela é conforto, mas ela também é correção. Ela também chama para reflexão, chama para conversão, chama para mudar o rumo das coisas. E se o povo de Deus estava ali exilado, havia uma lição a ser aprendida ali. Muito bem. O que esses falsos profetas profetizavam? Uma das coisas que eles diziam é que aquele exílio, aquilo que aconteceu, que aquilo era momentâneo, logo acabaria, aquilo lá, eles não precisavam ficar preocupados. E coloquem-se no lugar dos deportados. Já pensou? Você é levado à força para um outro lugar, e ali um suposto profeta de Deus começa a dizer: olha, não se preocupe, viu? Logo, logo você vai estar de volta para casa. Mas não era isso que Deus queria, não. E qual não terá sido a surpresa e, de repente, até a decepção de muitos ali no exílio, quando eles ouviram da carta que eles deveriam construir casas e morar nelas. Deviam construir pomares. Eu nunca fui da agricultura, mas pomar não se constrói, não se planta assim do dia para a noite, né? Você não planta hoje para colher os frutos daqui uma semana. Muitos frutos é de uma geração para outra, praticamente. Em outras palavras, a carta diz: fiquem calmos aí. O exílio não vai ser curto. Que os seus filhos casem, que as suas filhas casem. Ah, e tem um recado aqui muito importante. Não importa se eles não estavam na sua terra. O recado de Deus é assim: procurem a paz da cidade. Orem por ela. Acho que alguns, quando ouviram isso, falaram: mas Senhor, nós estamos aqui numa terra estranha. Não importa, é aonde você está. Ore pela cidade, porque na paz da cidade está muito da sua paz. Esse texto é muitas vezes citado como um texto cidadão. Esse é um recado para nós também, né? Nós estamos vivendo uma época de cidadania, né? Do exercício democrático do voto. E a gente também quer paz. E a gente também deve orar pela paz na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Porque na paz das ruas está a nossa paz também. E isso é muito complicado, né? Os dias vão passando e muitas vezes a impressão que a gente tem sobre as cidades é sempre de perigo, é sempre de falta de paz. E Deus diz ao seu povo exilado, o povo que estava numa terra estranha: habitem aí, criem raízes aí, promovam a paz aí e orem pela cidade. Por isso que hoje, no momento da intercessão, nós vamos orar pela paz nas nossas cidades. O povo de Deus precisava entender o propósito dele, do Senhor,
ao levá-los para o exílio. Às vezes, quando a gente passa uma situação adversa, a primeira coisa que a gente pede para Deus é para que a gente fuja daquela situação. Ah, eu estou numa situação de perigo, de certa provação. Ah, Senhor, me livra disso aqui. A gente pode pedir livramento, sim. Não tem nada contra isso. Mas talvez a gente precisasse também dizer para Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso, Senhor? Qual é a lição? Por que eu estou passando por isso? Qual é o teu ensinamento para mim? E nós que estamos numa situação privilegiada, né? Porque, eu digo em relação ao texto, porque a gente já sabe o que aconteceu depois, né? A gente se coloca nesse momento da história, mas a gente sabe o que aconteceu depois. E são vários textos da Bíblia, principalmente lá em Ezequiel. São vários textos da Bíblia que dizem o motivo de Deus ter permitido que o seu povo passasse por essas agruras. Mas o texto continua. E a partir do versículo 10, nós temos um texto absolutamente maravilhoso da palavra de Deus. Vejam que maravilha é o versículo 11 e 12. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. É um texto que não precisa nem de comentário. É como se a gente tivesse no próprio texto já a resposta do porquê. Por que o povo estava passando por aquilo? É porque os pensamentos do Senhor para nós são sempre pensamentos de paz. Porque Ele quer para nós esperança, paz e esperança. É isso que Ele quer para nós. Mas Ele quer também que nós busquemos a Ele, que nós estejamos em oração, que nós estejamos com o nosso joelho dobrado, com as nossas mãos unidas, com o nosso pensamento voltado para Ele, buscando o Senhor. E nem sempre é isso que acontece. Por isso que aqui existe uma grande e tremenda promessa. Nós vamos achar o Senhor quando o buscarmos de todo o nosso coração. Em outras palavras, Ele nunca vai se voltar, nunca vai voltar as costas para nós, se o buscarmos intensamente. Nós estamos saindo de um momento, de uma situação de pandemia, podemos dizer que estamos saindo, e às vezes em algumas situações a gente parece que, não digo todos nós e nem em todas as situações, mas esse novamente normal muitas vezes nos assusta, nos atrapalha, nos confunde, e por isso é momento de buscarmos ao Senhor. Aquele povo exilado, ali no exílio, estava vivendo uma situação nova, certamente nunca vivida
pela maioria daquelas pessoas. E várias daquelas pessoas no exílio nunca mais iriam ver a sua terra natal. Em compensação, parte do povo, parte das pessoas que futuramente retornariam, nasceriam no exílio, porque esse exílio veio a durar praticamente 3 gerações. Nasceram filhos e nasceram netos. Situação nova, diante da qual o Senhor prega a paz. Busquem a paz da cidade. Fiquem tranquilos. Em outras palavras, fui eu que coloquei vocês aí. Fiquem tranquilos, porque os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de paz, de esperança. E vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando buscarem de todo o coração. Este é o momento para a nossa nação, para a nossa igreja, de repente para as nossas famílias, desculpem, de buscar a Deus, buscar de todo o nosso coração, com fervor, com intensidade, para sentirmos a proximidade de Deus e as suas bênçãos e a sua paz derramada em nossos corações, ainda que possamos viver muitas vezes momentos de exílio. Mesmo no exílio, Deus garante que ali podemos estar em paz, se o buscarmos de todo o coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a sua paz. Amém. Amém. Quero chamar o grupo aqui à frente para cantarmos uma canção antes das orações de intercessão. Ele é exaltado. Vamos ficar em pé, se você em casa também puder ficar em pé, se assim desejar, vamos cantar todos juntos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Verdade vai sempre reinar.
temos aqui alguns pedidos de oração. Vou pedir para que o nosso irmão Alan faça a oração pelos enfermos. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Deus, por esse dia, Deus, e neste momento colocamos, ó Pai, a vida dos enfermos, ó Pai, daquelas pessoas que estão em leitos de hospitais, ó Pai, aquelas pessoas que estão em casa, ó Pai, aquelas que estão adoentadas, que o Senhor visite essas pessoas, ó Pai, faça a tua obra e o teu querer sobre essas vidas, ó Pai. Que teu nome possa ser glorificado, ó Pai, através dessas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pela paz em nossas cidades, vou pedir para que a nossa irmã Sueli faça essa oração. Oremos. Amém. Pelo trabalho das crianças que vai ocorrer aqui no dia 12, no momento dos avisos eu falo um pouco mais sobre isso, mas pelo nosso trabalho com as crianças do dia 12, vou pedir para que a nossa irmã Inês faça essa oração, por favor. Deus querido, Deus todo-poderoso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, ó Pai, diante do Teu altar de graça, Pai, esse trabalho que será realizado, Pai, pela Tua igreja, Pai, agora no dia 12 de outubro, Senhor Deus, dia das crianças. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha trazer, ó Pai, crianças, ó Pai, até a Tua casa, que o Senhor direcione essas crianças, que possamos recebê-las com amor, com carinho, Senhor Deus, que possamos passar uma tarde aqui, ó Pai, de brincadeiras, mas principalmente com aprendizado e conhecimento da Tua palavra, Senhor Deus. Por isso nós te pedimos, nós sabemos que isso já é um projeto Seu Espírito Santo tocou no corações para que pessoas, ó Pai, estivessem à frente desse trabalho, estivessem planejando esse trabalho. Então nós cremos, ó Pai, que o Senhor há de fazer o restante, de trazer essas crianças, ó Pai. É o que nós oramos e nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos direcione para que possamos realmente mostrar o Teu amor, a Tua graça, a Tua alegria, Pai, para essas crianças que estarão entrando aqui e também para os seus pais. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Como de costume, nós faremos oração com o povo de Deus. Se você tem algum pedido de oração, queira colocar diante de Deus nesse momento, se colocando em pé, nós faremos isso e oraremos juntos por estes pedidos. Vamos lembrar também dos pedidos feitos no momento de intercessão, às segundas-feiras, por todas as pessoas que pediram e que também têm colocado lá os seus agradecimentos, orar nesse sentido. Oremos. Pai, te agradecemos, ó Deus, por tantas bênçãos recebidas, ó Deus, por tanto amor derramado para com as nossas vidas. Nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor, para suplicar, ó Deus, por pedidos aqui que estão nos corações, ó Deus, nas mentes dos nossos irmãos e irmãs, que talvez, ó Deus, não tenhamos coragem de revelar, mas Tu conheces, ó Deus, o nosso coração, aquilo que vai no mais profundo do nosso ser, ó Deus, e que muitas vezes tira o nosso sono, tira a nossa paz.
Ó Deus, nós oramos para que tenhamos paz no Senhor, ó Pai. Nós oramos para que essas situações, ó Deus, o Senhor tome conta, Pai, porque, como diz a canção que iremos cantar em breve, ó Deus, ainda que não aconteça aquilo que esperamos, ainda que a figueira não floresça, ó Deus, Tu tens sido o nosso auxílio, ó Pai, Tu tens sido a nossa esperança, e por isso nós confiamos, nós oramos confiantes, ó Pai, porque temos ouvido testemunhos, temos visto coisas, Deus, acontecerem, temos visto o Teu poder ser manifestado na vida dos nossos irmãos e irmãs. Temos, ó Deus, relatos de cura, ó Pai. Temos coisas inúmeras, ó Deus, para agradecer, ó Deus. Isso só aumenta a nossa confiança e só aumenta a nossa fé em Ti, ó Deus. Obrigado por ser um Deus que sempre nos ouve e sempre nos responde, ó Deus. Nos ajuda a ter um coração grato, ó Deus, e um coração esperançoso nos dias de dificuldades, ó Deus. Nos dias de tribulação, nos dias de angústia, nos ensina, ó Deus, a ter um coração paciente, pois Tu és, ó Deus, o nosso auxílio, e nós esperamos no Senhor, ó Pai. Contempla cada coração, ó Deus, cada pedido aqui. Te pedimos, ó Deus, como já pedimos aqui, por cura, por tantas coisas, ó Deus, ainda, ó Deus, que não nos lembremos agora, mas Tu conheces, ó Deus, Tu nos sondas e sabe daquilo que precisamos. Por isso, ó Deus, te pedimos, faça a Tua vontade em nosso ser, em nosso coração, em toda a nossa vida, para que possamos a cada dia Te glorificar e Te bendizer, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, esquecer das boas obras que o Senhor tem feito em nossas vidas e no meio da Tua igreja. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por cada cura recebida aqui, por cada livramento, ó Deus, por cada cuidado que o Senhor tem com os Teus filhos. E, ó Deus, te pedimos mais uma vez, contempla nossas vidas, aguardamos ansiosamente, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que nos ensine a não estar realmente ansiosos, ó Deus, mas estar aguardando pacientemente, ó Deus, a esperança e o livramento do Senhor e tudo o que esperamos de Ti, com gratidão em nossos corações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós faremos agora um momento de ofertório. Vou pedir para que o grupo venha aqui à frente. E nós traremos a nossa oferta aqui, o nosso quilo. Lembrando que a descrição da conta da igreja, quer dizer, os dados estão na descrição do vídeo aí do YouTube, da transmissão. Se você deseja contribuir de maneira eletrônica, é só acessar e fazer a sua contribuição também. Não nos esqueçamos do quilo, como foi informado pela nossa irmã diaconisa Sueli, né? A nossa despensa aqui precisa ser abastecida para que a gente tenha condições de atender os necessitados. E um irmão da igreja também que porventura precisar. Vamos trazer as nossas ofertas e cantar com alegria ao Senhor. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti.
pedir para nossa irmã diaconisa Maria Gonçalves orar em agradecimento às ofertas recebidas neste momento. Oremos. Amém. Ainda em pé, passando para o final do nosso culto neste momento. Leitura na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te, a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Desafio para a nossa vida e a nossa missão nessa semana. Amém. Ainda temos mais uma canção, o hino de número 488, Doxologia. Deus Supremo, benfeitor, ao Filho eterno, Deus te amou, ao Santo Deus Consolador. E homens, dai louvor. Amém. Amém.
Irmãos e irmãs, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre todo o Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Irmãos e irmãs, nós agradecemos a presença de todos, as pessoas que nos acompanharam no nosso culto, participaram conosco deste culto pela internet. Hoje, muita chuva, né? Isso certamente dificultou a questão aí da presença de vários irmãos e irmãs. Mas que Deus abençoe a todos. Nós temos alguns avisos e, inicialmente, aqueles que são, vamos dizer assim, do dia a dia da igreja. Amanhã temos o momento da intercessão, 19h30, pelo nosso canal, ou melhor, pelo grupo de WhatsApp da igreja. E a gente tem sempre frisado, né, que é um momento interessante. Você pode colocar ali diante do grupo o seu pedido de oração, participar, ouvindo as canções, cantando junto, ouvindo ali uma porção da palavra de Deus e principalmente buscando a Deus em oração. Quarta-feira o nosso estudo bíblico. Nós estamos alternando Antigo e Novo Testamento, e na parte do Novo Testamento a gente sempre relutou um pouco de fazer estudos assim em sequência, mas a gente acabou fazendo aí os estudos, estamos estudando o Apocalipse, não é? Os estudos estão lá no YouTube, né? Então você pode ver os outros se assim desejar, mas estude conosco. Nesta semana vamos estudar um texto do Antigo Testamento. Então,
quartas-feiras, 19h30 também, pelo canal do YouTube. E a nossa escola dominical, domingo, 9 horas, e o nosso culto às 18. A gente falou, enquanto estava pregando, desse nosso retorno, né? E isso tem possibilitado a gente fazer alguns trabalhos que a gente não vinha fazendo por motivo de força maior. E ontem tivemos a grande alegria de estar ali na casa do Tiago, da Gláucia, e fizemos um culto ali conforme programado. E foram momentos muito abençoados, né, de comunhão com Deus, e a gente agradece mais uma vez a eles por essa oportunidade e incentivamos outros, né, a também, se assim desejarem, marcarem uma data aí para a gente ter esses cultos nos lares, que são oportunidades assim muito importantes para todos nós. Hoje de manhã também nós estivemos aqui, hoje nós não tivemos a aula, nós fizemos aqui uma preparação para o trabalho da próxima quarta-feira, Dia das Crianças, e o Renato vai falar um pouco mais a respeito do trabalho em si. O que eu quero registrar é que você nos ajude. Ainda que você não tenha estado aqui neste domingo de manhã, você pode vir na quarta-feira, né, para nos ajudar. E mais importante ainda, convidar crianças, né, as pessoas aqui da região. Então você pode trazer crianças que você conhece para essa tarde de diversão, mas também de aprendizado da palavra de Deus. Isso é muito, muito importante. Ontem, lá no culto na casa do Tiago, a nossa irmã Edna fez um pedido de oração em favor da sua irmã, que se chama Elian. E não vou entrar em detalhes, mas ela está passando por um problema complicado, uma coisa inesperada, assim, não é nada de enfermidade, é uma outra questão. E ela e, obviamente, também a irmã estão muito preocupados com isso. Então, vamos orar pela irmã da Edna, a Elian, para que Deus ajude nessa questão difícil que ela está enfrentando nesse momento. E o reforço, né, é um reforço para mim também, a gente acaba esquecendo, não deveria, mas vamos colaborar com os mantimentos, né, com o quilo, os mantimentos que a gente traz também no momento do ofertório, para que a igreja tenha essa reserva, essa despensa cheia, para que possa atender as pessoas que são atendidas normalmente, e também casos assim, de última hora, de extrema necessidade, que eu sei que a igreja também ajuda, né? Vamos dividir um pouco, né, daquilo que temos com os mais necessitados. Graças a Deus, o Senhor deu oportunidade e o privilégio durante a pandemia da igreja fazer essa ajuda a várias famílias, mas as necessidades continuam, né? Então, se cada um dividir um pouco, a gente vai ter o suficiente para um atendimento, um bom atendimento para as pessoas que têm essa necessidade. Então, agora o Renato vai falar sobre o trabalho com as crianças. Bom, irmãos e irmãs, é o seguinte, na próxima quarta-feira, dia 12/10, nós teremos um trabalho aqui com as crianças,
como o reverendo falou, de brincadeiras, de diversão, mas também de aprendizado da palavra de Deus também. O trabalho vai acontecer das 13 horas até as 16. Porém, aqueles que se colocaram à disposição como voluntários devem estar aqui às 11 da manhã. Por quê? Porque a gente vai dar uma última treinada para a gente poder fixar aí como é que são as brincadeiras. Hoje a gente treinou um pouco, né? E estando às 11 aqui, começa a preparação do lanche lá também, porque vai ter uma pausa para o lanche, para as crianças. A gente vai ter aqui alguns brinquedos infláveis aqui, né? Tipo pula-pula, essas coisas, ou cama elástica, e vão ficar lá embaixo. O circuito a gente vai montar aqui, na igreja mesmo. E lembrando, a gente precisa de pessoas, nós precisamos de gente para trabalhar, né? Hoje, né, assim, só para vocês terem uma ideia, cada brincadeira precisa de um monitor e um conselheiro para fazer a aplicação bíblica. Hoje a gente teve que se virar, no dia a pessoa vai ter que, os conselheiros serão os monitores e conselheiros ao mesmo tempo, eles vão ter que explicar a brincadeira e fazer a aplicação bíblica. Dá para fazer? Dá. Mas se a gente tiver a ajuda de mais pessoas, dá para a gente fazer isso de maneira melhor. Então, se você deseja fazer parte desse time que vai aqui atender as crianças no dia 12, às 11 da manhã, chegue aqui às 11 para a gente fazer tudo junto, a gente orar, poder receber as crianças às 13. Pais que desejam trazer as suas crianças aqui, se as crianças são pequenas, por acaso, se a criança vier sozinha, né, ela vai sozinha, porque ela já chegou e vai sozinha, ok. Mas se você é pai, mãe, quer trazer a sua filha, o seu filho aqui, peço que você fique até o final da programação, ou se desejar sair antes, que leve a sua criança, tudo. Nós somos responsáveis por elas aqui dentro, tudo. Teremos o kit de primeiros socorros aí também, para caso aconteça alguma coisa com a criança. Mas é brincadeira tranquila, tá? Nada de que vai sair alguém aqui com o joelho machucado ou coisa do tipo. Mas lembrando, irmãos, precisamos muito da ajuda, assim como todos os projetos da igreja precisam de ajuda e precisam de gente que esteja disposta a trabalhar, né? Então, dia 12, se você deseja ajudar, fazer parte desse projeto, 11 da manhã, dia 12/10, às 11 da manhã aqui na igreja. Entendido? Perfeito? Você que está em casa aí, não esqueça disso aí também. Não esqueça de orar por esse projeto, tá? Para que a gente possa não só brincar, mas também ensinar a palavra de Deus para as crianças e para que tudo isso aqui que a gente fizer glorifique ao Senhor e tudo corra bem com as crianças. É isso. Muito obrigado. Que Deus nos dê uma semana de paz. Amém.